E hoje teve aquela cena dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentando mais um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Marcel Van Hatten disse, eu estava ouvindo por defeito ofício também, viu, professor? E ele dizia assim, estamos cada vez mais próximos desse dia do impeachment do Moraes para a democracia voltar, tal, não sei o quê. Ele só esqueceu de contar, não é, Edilene, que existe uma única pessoa que pode dar andamento, que é o Rodrigo Pacheco, mineiro, como nós dois, e ele já falou em bom português que não vai tocar isso à frente, até porque não existe motivo, né, Edilene? Não é porque um juiz desagrada o que eu queria que fosse, que ele pode sofrer um processo de impeachment, né? Rodrigo Pacheco, que inclusive não estava na presidência do Senado no momento em que o protocolo foi feito, porque para as pessoas em casa, a nossa audiência entender, o protocolo, que é onde se entrega um documento como esse, fica na presidência do Senado. Só que no momento dessa entrega, o Rodrigo Pacheco estava na residência oficial, que é onde ele mora e também de onde ele despacha. Então não teve esse encontro, essa entrega física desse protocolo, até porque sabemos Rodrigo Pacheco não deve dar andamento a esse pedido de impeachment, como não deu a tantos outros, e esse também é um motivo de Rodrigo Pacheco ter sido alvo de muitos ataques da direita e principalmente da extrema-direita, porque a natureza política de Rodrigo Pacheco na trajetória dele é uma natureza de direita, ele era um político do DEM, por exemplo. Só que o extremismo ele foi tomando tanto conta no Brasil que partidos que antes eram à direita e polarizavam com o PT, que é o caso clássico do PSDB, eles foram sendo empurrados para o centro da escala ideológica. Então, políticos que antes eram considerados a ponta da direita, hoje são políticos de centro e até de centro-esquerda. E Rodrigo Pacheco, ao não aceitar essas propostas feitas pela direita, extrema-direita, como os pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, acabou se tornando um desafeto entre bolsonaristas. Rodrigo Pacheco não é benquisto e, é claro, esse pedido não deve ter andamento porque Rodrigo Pacheco acha que é indevido, que não cabe, que não há motivo. Então, essa é mais uma vez uma guerra de narrativas. O que vai acontecer com isso? No momento, nada. Agora, o que vai acontecer depois de 2026, ninguém sabe, porque o foco do PL, que é o atual partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é ocupar o maior número de cadeiras no Senado em 2026, justamente para levar adiante pautas como essa, as de indicação e impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, alterar a forma como isso hoje é conduzido. Então, o que hoje parece ser uma realidade distante, em 2026 pode ser uma realidade um pouco mais próxima, porque eles fazem uma eleição municipal com foco em elegerem prefeitos que são importantes cargos eleitorais, e em 2026 podem ter base para ter uma maioria no Senado, ou pelo menos um número significativo de políticos. Então, é nesse passo a passo que a gente tem que prestar atenção nesse momento. Ô, Edilene, eu segui com você só por uma questão curiosa. De fato, o Pacheco não é benquisto pelos bolsonaristas, mas eles sabem até onde ir também. E, por exemplo, eu estava no Senado quando vários deles elogiaram a postura do Pacheco em relação a Marcos Duval, que é aquele senador que tem feito uma série de ataques a ministros do Supremo, a Polícia Federal, uma coisa horrível. Inclusive, ele ameaçou de dormir nas dependências do Senado Federal. A gente acompanhou toda essa história. E aí, parlamentares, por exemplo, como o Magno Malta, falaram: não, mas o Pacheco tentou interceder por ele para ele poder ter o salário desbloqueado e etc, etc. Então, institucionalmente, como presidente do Senado, ele sabe que precisa do Pacheco, mesmo para tentar flexibilizar alguma coisa, por exemplo, desse Marcos Duval, né, Edilene? Todos têm seus interesses, o Rodrigo Pacheco é muito republicano, ele atende muito o seu corpo de colegas, os senadores, e todos sabem que precisam jogar para a plateia, mas também precisam jogar para dentro, né? Então, eles jogam para o eleitorado fazendo aquele discurso que eles precisam em sua base eleitoral, mas também sabem como manter um diálogo com o Rodrigo Pacheco, e por isso os políticos, os pares dele, não atacam ele diretamente. Esse é um trabalho que é direcionado para a massa e que aí se torna um problema para Rodrigo Pacheco, porque isso pode, inclusive, impactar um projeto possível de candidatura dele ao governo de Minas em 2026, porque Pacheco precisa conquistar parte da direita. Se ele não conseguir fazer isso, porque eles possam sofrer mais influência de aliados ou de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a direita, claro, vai se unir para poder tentar levar o governo de Minas, isso pode ser um problema que possa, inclusive, inviabilizar a candidatura dele em 2026. Edilene mencionou um ponto que eu acho que é decisivo, Edilene, para 2026. E você, como conhece bem mais os bastidores de Brasília, você poderá me dizer se a minha intuição é correta ou não.
No último trimestre, o PIB brasileiro foi o segundo maior do mundo em crescimento. Superou o que pareceria algo impossível de se imaginar há 2 anos, superou o crescimento do PIB da China no último trimestre. Talvez, ao final do ano, haja um crescimento na casa de 3%. O que, se nós lembrarmos que anteriormente ao Lula, de 2022 a 2012, mesmo até um pouco antes, a média do crescimento do PIB brasileiro foi 0, não houve crescimento, que haja um crescimento de 3%, no ano passado quase foi de 3%, obviamente ainda não é o que o Brasil precisa, mas é muito surpreendente, especialmente nas condições iniciais dos 2 primeiros anos de governo. O Arthur Lira na presidência da Câmara, o Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Me parece, Edilene, que a extrema-direita brasileira, é a direita em geral, mas a extrema-direita bolsonarista, me parece que se concentra cada vez mais num reconhecimento de que se em 2025 e 2026 o quadro da economia se repetir, não precisa crescer mais do que 3% em 2025 e 3% em 2026. Isso daria ao governo Lula, em 4 anos, uma média de crescimento em torno de 10% a 12%. O que seria algo que, se alguém dissesse no final de 2022, pareceria ficção científica. E isso tem uma série de fatores positivos. Aumento do número de empregos com carteira de trabalho, aumento do poder real do salário mínimo, etc, etc. Se for assim, e se o Lula estiver bem de saúde, me parece que a extrema-direita bolsonarista, mas a direita, mesmo os chamados moderados, começarão a se concentrar na hipótese de que 2026 será muito difícil derrotar o Lula, como foi no segundo, como aconteceu em 2006. E me parece que a concentração da extrema-direita, ao contrário do que aconteceu até agora, será o Senado. Eu creio que o Senado será o verdadeiro campo de batalha para a extrema-direita, precisamente com a finalidade de ter agora as 2 casas. Porque se o Bolsonaro foi o grande derrotado em 2022, do ponto de vista político-partidário, quem triunfou em 2022 foi o bolsonarismo, sobretudo na Câmara, não ainda no Senado. Então, acho que esse ponto que você levantou, Edilene, é muito importante e gostaria de escutá-lo um pouco mais sobre isso. O professor conhece bastante esse assunto e trouxe vários pontos que são importantes. Eu acho que sim, acho não, isso é uma apuração de fato. O foco dos bolsonaristas, da direita, da extrema-direita, é ter, em 2026, uma maioria no Senado, já tem uma maioria na Câmara, claro que tem o centro ali com o qual o governo consegue conversar bastante, mas, de fato, é uma configuração mais à direita do que à esquerda. E eu acho que avança a partir de 2026, se o PL, se o bolsonarismo conseguirem, de fato, uma maioria no Senado, começa a avançar a proposta de semipresidencialismo, porque o objetivo é imobilizar o executivo, é imobilizar o presidente, ou pelo menos torná-lo menos poderoso. Eu acho que o Brasil pode caminhar para isso, até porque cada vez mais o Congresso detém poder do orçamento do executivo, do governo federal, detendo poder político suficiente para poder imobilizar o presidente. Isso poderia fazer com que o legislativo se tornasse um superpoder, e eu acho que essa possibilidade, ela de fato existe, e essa história da economia caminhar bem, o Lula ser uma possibilidade para 2026, também pode explicar o que está acontecendo nas ruas com o bolsonarismo. Um evento mais esvaziado na Avenida Paulista, até em Belo Horizonte, o ato de Bruno Engler, que é candidato à prefeitura e teve a presença de Bolsonaro prestigiando, também foi um evento que teve menos público do que era esperado, porque as pessoas vão se acomodando, os interesses se acomodam. As pessoas veem que num governo de esquerda elas estão tendo uma vida talvez um pouco melhor do que elas achariam que tivessem antes desse governo. Ou seja, está tudo funcionando, está tudo caminhando, porque Lula, embora seja um político de esquerda, ele é uma pessoa que joga no centro, ele é aquele político que dialoga com todos, vai atendendo os interesses dos empresários, vai acomodando os interesses todos, até que não se tem tanto público contrário a ele. Os atos do PT e os atos da esquerda estão esvaziados há muito tempo, não há militância suficiente para encher eventos. A direita tinha um bolsonarismo mais forte, mas Bolsonaro um pouco desgastado, em função de estar inelegível, o governo fazendo a economia caminhar mais ou menos satisfatoriamente. Isso tudo também explica um pouco o esvaziamento das ruas, como nós temos visto e como aconteceu no evento na Avenida Paulista. E sim, o foco é o parlamento. Quanto mais poderoso o parlamento, talvez um pouco mais fraco
fique o executivo e possa tomar corpo até uma proposta de mudança da forma como funciona a relação entre os poderes no Brasil.